Som. Agora foi. Obrigado. Glória a Deus, amém, graça e paz. Quero ler Atos capítulo 9. A minha versão é a ARA. A partir do verso 10, vamos ler bastante, até o verso 25. ARA. Quero dar continuidade onde o pastor tinha parado. Atos 9, verso 10. Todos acharam? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém. Opa. Ok? O texto diz assim, a partir do versículo 10, capítulo 9 de Atos. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Amém? Amém. Até aqui eu quero fazer mais uma oração, irmãos. Amém? Podem ficar sentados mesmos. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e foi exposta. Fala ao nosso coração, Senhor, e nos transforma nessa noite pelo poder da Tua palavra. Está escrito que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A Tua palavra diz que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes e penetra as divisões da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração humano. Então, Senhor, nos ilumina pelo poder da Tua palavra e nos transforma nessa noite
Ajuda-me a ser claro e objetivo na transmissão da Tua vontade, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Aqui eu quero dar continuidade ao que o pastor já havia falado alguns domingos atrás, sobre a conversão de Saulo, até então Saulo, não ainda Paulo. E nesse momento aqui, ele já havia chegado em Damasco, justamente o lugar que ele tinha proposto ir para prender e trazer as pessoas que ele prendesse, os cristãos que ele prendesse, para Jerusalém, para que eles fossem julgados, mortos, ou algo do tipo. Então, no caminho, o capítulo 9 inicia mostrando que Paulo estava indo com ímpeto até Damasco, tinha algumas pessoas com ele, alguns soldados com ele, que o templo, que os sacerdotes, principais sacerdotes, deixaram esses soldados com Paulo para que chegassem em Damasco e fizessem o que tinham que fazer. Porém, no caminho, o Senhor aparece a ele e ele cai. E quando ele se levanta, ele está cego. O Senhor então pede para que ele se levante. Alguns irmãos, as pessoas que estavam com ele pegam Saulo e levam Saulo até Damasco. E lá ele fica esperando Ananias aparecer e orar por ele. E é o texto que nós lemos aqui. Ananias então sabe que Saulo está lá, Ananias está aflito. Toda a igreja em Damasco já sabia que Saulo estava indo com a intenção de prendê-los e de prejudicá-los. Então Ananias, ao receber a mensagem do Senhor Jesus, o próprio Jesus, aparecer para Ananias e dizer a ele que ele deveria ir até Saulo e orar por ele, ele ficou confuso. Obviamente porque era um homem violento, era um homem agressivo e que tinha o aval dos sumos sacerdotes e principais homens religiosos de Jerusalém para fazer o que ele quisesse fazer. Porém, o que Ananias não sabia é que Saulo, no meio do caminho, teve um encontro com o Senhor. O Senhor lhe apareceu. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre as marcas que o verdadeiro encontro com o Senhor deixa na nossa vida. O texto inicia dizendo, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Então nós temos duas pessoas aqui. Nós temos Ananias e temos Saulo. Antes de entrar no texto propriamente dito, que eu quero trabalhar com vocês, vai ser mais para o final, nós observamos Ananias, um homem de Deus. Um homem que tinha intimidade com o Senhor. Um homem que tinha vida com Deus. Um homem que tinha vida de oração. E muitas vezes eu já vi pessoas na caminhada, muitas e muitas vezes, principalmente do meio pentecostal, de onde eu vi os meus irmãos, amados e queridos irmãos. Talvez vocês se identifiquem com o que eu vou dizer. Muitas vezes eu ouvi os irmãos dizerem assim, Deus falou comigo, e eu não obedeci, porque era um absurdo o que ele tinha me pedido. Deus falou assim, 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 e eu não fiz. A pergunta que eu me faço quando alguém falava, a pergunta que eu me fazia, até hoje me faço, quando alguém dizia isso para mim é, será que foi Deus mesmo que falou? Porque quem em sã consciência ouve a Deus e se diz cristão de fato, quem em sã consciência se diz cristão de fato, ouve a Deus e diz não a Deus? Temos um problema. Ou essa pessoa não se converteu de fato, ou ela é imatura na fé. Não tem outro caminho. Ou ela não se converteu e não compreendeu a real responsabilidade de ouvir a Deus, receber uma mensagem dele e falar o que tem que ser falado, ou ela não compreendeu isso, ou ela é imatura. E eu via os dois grupos. Eu via muita gente imatura que dizia ouvir a Deus. A todo tempo Deus falava com elas e elas não obedeciam. Então, aquele que caminha com o Senhor, a primeira lição que nós precisamos aprender, ele ouve a Deus. Ele ouve a Deus. Ele ouve ao Senhor Jesus. Mas não fica por isso mesmo. Ele ouve e obedece ao Senhor. É totalmente diferente apenas ouvir. Eu preciso ouvir e obedecer. Ora,
A maneira que nós ouvimos a Deus hoje é através da exposição das Escrituras, através da exposição da palavra dele. Cabe a você e a mim hoje ouvir e obedecer. Porque se eu ouço e não obedeço, eu caio em um desses dois grupos. Ou eu sou imaturo, ou eu sou alguém que não compreendeu a real seriedade da palavra de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós estamos diante do Senhor quando a sua palavra é exposta, quando a sua palavra é esclarecida. Eu tenho duas decisões diante disso: ouvir e obedecer, ou ouvir e dizer não. Eu preciso responder para mim mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você e responda para você. Jesus, mediante o Espírito dele, tem falado ao seu coração? Se ele tem falado a você, você tem obedecido? Se você não tem obedecido, por que você não tem obedecido? Precisamos pensar nesses dois grupos. Ou eu sou imaturo, ou eu não compreendi a real seriedade que é ouvir a Deus e não obedecer. Ouvir a palavra do Senhor e não obedecer. Se o Senhor tem te falado, se o Senhor tem te mostrado, se o Senhor tem te cobrado, se o Senhor tem te apertado, se o Senhor tem tratado em seu coração questões que você sabe que estão sendo tratadas, que estão sendo expostas, que estão vindo à tona, o que você tem feito com isso? Qual será, portanto, a sua escolha a partir de já? Qual será, portanto, a sua decisão a partir de agora, a partir de hoje? Eu ouvi o Senhor, então eu preciso obedecer o Senhor. Porque Jesus, em diversos momentos da caminhada dele, ele rejeitou aqueles que pestanejaram. O Senhor chamou, vem e me segue. Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Não, então fica aí. Nem vem. Senhor, eu tenho que fazer algumas coisas. Não. Pode ficar. Não te incomodes. Pode ficar. Pode ficar no seu conforto, pode ficar na sua vida, pode seguir a sua vida do jeito que você achar que deve ser seguida, pode fazer o que você acha que é o correto fazer, pode viver da maneira que você acredita que é correto de viver. Pode ficar à vontade. Isso é incrível no Senhor Jesus. Porque em nenhum momento Ele nos engana, Ele engana o seu povo, Ele engana a sua igreja. Ele nos deixa diante de escolhas sérias. Porém, algo eu te digo, se você tem buscado sucesso nessa vida, cuidado. Porque sucesso não é uma vida bem-sucedida terrenamente. Nós atribuímos sucesso a ter uma conta bancária legal, bacana, a ter uma casa melhor, enfim, nós atribuímos sucesso a isso. Mas sucesso é ouvir ao Senhor, obedecer ao Senhor e caminhar em obediência a tudo aquilo que Ele nos instrui a fazer. Isso é ter uma vida bem-sucedida nessa terra. Porque nós fomos salvos, nós fomos resgatados para servir ao Senhor, para caminhar com o Senhor com gratidão. O último louvor que foi cantado é: quero vestir as roupas de santidade. Eu quero te conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Então nós também precisamos refletir naquilo que nós cantamos. Porque muitas vezes nós cantamos e não refletimos o que cantamos. Isso no nosso dia a dia, não estou falando apenas, eu estou falando do nosso dia a dia. Se você tem o hábito de cantar, de louvar, de colocar um louvor na sua casa, cuidado. Porque às vezes aquilo que nós cantamos não condiz com aquilo que nós professamos. Portanto, o texto diz que Ananias ouviu o Senhor. E ele ficou confuso, obviamente, porque Saulo era um homem agressivo e violento e tinha à sua disposição homens também agressivos e violentos, que tinham também o aval de Jerusalém para maltratar os irmãos de Damasco, prender esses irmãos em Damasco e matá-los. Porém, olha só, o texto diz, verso 10, ora,
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Outra lição que esse verso nos ensina é que ele reconhece a voz do Senhor. Ele diferencia as vozes que o cercam da voz do Senhor. E um dos males da nossa sociedade hoje, um dos males da igreja hoje, é que existem muitas vozes cercando a igreja, e existem muitos líderes, e existem muitos irmãos, às vezes até bem intencionados, dizendo que que Cristo tem falado, e não é Cristo, são vozes da cabeça, vozes do próprio coração. Tinha um louvor aí que estava em alta aí, não quero nem falar o nome do rapaz, até mesmo porque eu nem lembro, nem sei. Mas eu estava vendo um vídeo recentemente, ele cantava, eu só lembro de um trecho, que ele fala, tu és o meu alívio, alguma coisa assim. Tu és o meu alívio, e ele cantava algo do tipo. Depois eu descobri que ele cantava esse louvor, eu vou até tomar cuidado para falar. Ele cantava esse louvor porque ele tinha conflitos com a sexualidade dele. E qual é o problema? Qual que é o problema em cantar algo que Jesus é meu alívio? O louvor partia do coração dele para ele mesmo. Entende? Não era um louvor que era direcionado para adorar, era um louvor que era direcionado para acalmar o próprio coração dele. Era dele para ele, não era dele para o Senhor, era dele para ele. E ele confessa numa entrevista que ele fez esse cântico, não é louvor, ele fez essa letra pensando nisso. Que ele tinha os conflitos com a sexualidade dele, hoje ele se revela homossexual, e ele fez essa letra. E nós cantamos. Portanto, olha só, olhem, observem as vozes, que nós achamos que são vozes que vêm do Senhor, mas são vozes que vêm do nosso próprio coração. São vozes que vêm das nossas circunstâncias externas, internas, de situações que nos rodeiam. E nós cantamos com toda a alegria, achando que estamos louvando ao Senhor, quando na verdade não estamos louvando ao Senhor. Então Ananias soube discernir, opa, é o Senhor falando. Quero te fazer outra pergunta, você consegue discernir as vozes que te cercam da voz do Senhor Jesus? Fica uma reflexão. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então Paulo teve um encontro marcante, profundo com o Senhor no caminho de Damasco. Ele não comeu nem bebeu nada por 3 dias, ficou em jejum, perplexo, porque o verdadeiro encontro com o Senhor causa-nos perplexidade. Aquele que é confrontado com a presença de Cristo, ele fica perplexo com aquilo que te acontece. Paulo então está ali perplexo. Essa madrugada eu não conseguia dormir e fui ler a ata, Rei Artaxerxes, né? E coloquei lá no YouTube um filme chamado, coloquei por acaso, Em Defesa de Cristo. Quem já assistiu esse filme? É bom, não é? Em Defesa de Cristo. É um ateu convicto, embora o ateísmo para mim não existe, mas enfim. É um ateu convicto, ele é um jornalista do Chicago Post, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. Ele é um ateu assim, assíduo, ele defende a fé dele com muita convicção, às vezes mais convicção do que eu no filme, né? E acontece uma situação inusitada em um restaurante, a filha dele quase morre, uma enfermeira vai, socorre a filha dele, e olha, muito obrigado, ele agradece àquela enfermeira, muito obrigado, se você não estivesse aqui, aquela enfermeira falou, foi o Senhor Jesus que me trouxe aqui. E ele debocha dela, e aquilo chama a atenção da esposa dele, a esposa dele começa a frequentar a igreja até mesmo do Rick Warren, que fez o livro lá, Uma Vida com Propósito. Ela começa a frequentar e começa a ser quebrantada, a ser transformada pelo poder da palavra, e aquele homem fica incomodado. Então ele vai em busca de provas
para mostrar que as Escrituras, para mostrar que Jesus não é Deus, para mostrar que Jesus é uma fábula, é um mito, é algo da infantilidade, da antiguidade, que passa de geração para geração. Então ele vai em busca de provas. Ele vai em busca de provas, tentando mostrar para sua esposa e para sua pequena filha que elas estavam crendo num mito, numa fábula. Porém, quanto mais ele procurava, quanto mais ele vai estudando, quanto mais ele vai se aprofundando, aquele homem vai sendo trabalhado, aquele homem vai sendo quebrantado, aquele homem vai sendo tratado, até que chega um momento que ele está diante da verdade. Não tem como resistir à verdade, porque não é mais sobre a minha verdade achônica. Não é mais sobre o que eu acho ou o que eu penso, é sobre o que realmente é. É sobre fatos reais. Cristo ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele está diante desse confronto, ele precisa decidir se ele persiste nisso ou se ele desiste e se rende ao Senhor. Então, o encontro com o Senhor gera confronto, gera desconforto. Então Saulo está ali orando, Saulo está inconformado com o fato de que ele acreditava estar fazendo a coisa certa. Assim como esse homem no filme, acreditava estar fazendo a coisa certa, porém o tempo todo estava errado. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar nisso? Quando você se agarra àquilo que você acredita que te sustenta, e aí você descobre que aquilo não te sustenta. A pergunta que eu te faço é: você vai continuar agarrado àquilo que você acha que te sustenta? Ou você realmente vai renunciar a tudo isso e falar: eu quero a verdade. Eu quero a verdade. E a gente fica tapando o sol com a peneira. A gente fica querendo inventar roda, e a gente tem pessoas que, sei lá, elas adoecem por conta da teimosia, por conta da resistência àquilo que elas sabem que não deveriam estar fazendo e continuam fazendo, e elas vão adoecendo, aí elas começam a colocar a culpa nas circunstâncias. Eu acho que eu estou trabalhando demais. Eu acho que eu estou fazendo isso demais. Eu acho que é o tempo. Eu acho que é o Brasil. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Não, o problema é você. O problema é o coração que tem tentado tapar o sol com a peneira, e a resposta está aqui. A verdade está aqui diante de nós. Se você não tiver passado por esse verdadeiro confronto de realidade, questione-se. Eu preciso me questionar, você precisa se questionar. Quase que eu fiz uma pergunta para os irmãos que estavam aqui para o batismo. O que prova a você que o Senhor, Jesus, realmente é o Senhor da sua vida? O que prova? Muitos vêm à igreja porque a esposa vem, porque os pais vêm, aí ele cresce na igreja, ele acha que é, vou usar uma palavra aqui que eu não gosto, mas ele acha que é crente, de carteirinha. Aí ele é gerado dentro da igreja, dentro da instituição, e ele cresce dentro da instituição, chega numa idade um pouco mais avançada, ele professa a fé dele, porque ele aprendeu que ele tem que professar essa fé, porque é assim que é. Mas ele nunca levou essa reflexão para o coração e questionou: eu tive um encontro com o Senhor? Eu tive um verdadeiro confronto de realidade, um verdadeiro choque? Porque, na verdade, um dos perigos que nós corremos é de crescermos na igreja, sermos gerados, nascermos e crescermos na igreja e nunca estar em Cristo Jesus. Isso é um perigo.
Por isso que nós precisamos discernir as vozes. Por isso que nós precisamos compreender se realmente nós estamos crendo no Senhor ou se nós estamos crendo em um Senhor qualquer. É o Senhor que a minha esposa crê, que os meus pais creem, que a minha família crê. Eu vim de uma igreja, eu vim de uma família religiosa, cristã, reformada, protestante. E eu conheço o cantor cristão do primeiro ao último hino, eu conheço tudo, eu sei toda a liturgia, eu sei todo o rito, eu sei tudo, mas eu não sei nada de Cristo, o Cristo que me salva, o Cristo que se revela a mim para me mostrar o verdadeiro caminho da salvação. Está fazendo sentido? Eu gostaria que vocês saíssem incomodados hoje daqui, com a seguinte reflexão: quem é o Senhor Jesus de fato? A pessoa vem ao culto e parece que está trazendo um elefante nas costas. Eu vou lá, né? Tem que ir, porque o meu marido fala que tem que ir, porque a minha esposa fala que tem que ir, ela gosta. Eu não quero desagradar a minha esposa, não é? Eu não quero desagradar o meu esposo, não é? Eu não quero desagradar os meus pais. Poxa, eu amo tanto os meus pais, eu amo tanto a minha família, sabe? E eu vou vivendo, crendo na instituição, mas não no Deus que instituiu a igreja, no Cristo ressurreto, que se apresenta a Saulo no caminho, como o caminho, de fato. Aí olha o que o verso 15 diz: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome? Sofrer pelo meu nome. Existem diferenças de sofrimentos. Existe o sofrimento por obedecer a Cristo. Existe o sofrimento por amar a Cristo. E obviamente que em um mundo que rejeitou o seu Senhor, você vai ser rejeitado, você vai ser desprezado. Eita, o que aconteceu? Você vai ser rejeitado, você vai ser desprezado. Porque assim como aconteceu com o seu Senhor, vai acontecer com você. E isso trará sofrimento. Talvez, eu nem sei se eu consigo pontuar aqui, mas uma marca, a primeira marca do verdadeiro confronto com o Senhor está aqui. Pois lhe mostrarei quanto, verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Mas é um sofrimento que trará recompensas eternas. É um sofrimento que trará galardões eternos. Então existe o sofrimento por obedecer, por amar, por servir. Mas existe um outro sofrimento. Aí eu quero amarrar com o que eu venho falando. Existe o sofrimento que eu me meto. Quantas vezes eu não me meti em situações problemáticas, complicadas, e trouxeram sofrimentos terríveis, não somente para mim, mas para minha casa, por achar que eu estava fazendo a vontade do Senhor, quando na verdade eu estava fazendo a minha vontade, fazendo aquilo que eu achava ser certo, correto, quando na verdade não era. Portanto, existe o sofrimento por amor a Cristo, e existe o sofrimento consequente de ouvirmos vozes que não é a voz do Senhor. Nós nos colocamos em situações estressantes, complicadas, porque nós ouvimos vozes, mas não a voz do Senhor. O Salmo 29 diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas.
É inconfundível a voz do Senhor. Como diferenciar a voz do Senhor das demais vozes, ou talvez da voz do meu próprio coração? É simples. É muito simples. Olha o que o verso 16 mesmo vai responder. Obedecer à voz do Senhor vai te levar ao sofrimento, porque neste mundo nós passaremos por situações complexas. No mundo vocês terão, Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições. A primeira marca que um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus gera em mim e em você é que nós passaremos por aflições. Como diferenciar a voz do Senhor das outras vozes? A minha voz, do meu achismo e as vozes que me cercam nunca me levarão para situações para que eu morra para mim mesmo. Muito pelo contrário, elas me levarão para situações e contextos que me exaltem, que me animem, que me coloquem para cima. É muito fácil discernir a voz verdadeira das vozes falsas. O que você tem escutado tem te feito permanecer no conformismo, na zona de conforto, no achismo, no está tudo bem, está tudo ok? Ou tem te provocado, eu olho para Paulo inconformado com o fato de que ele estava errado. Ele entendeu que estava errado. Um confronto real com Jesus mostra os nossos enganos, os nossos erros, as trapaças do nosso coração. Porque enganoso é o coração do homem, e mais perverso do que qualquer outra coisa, disse Jeremias. 17:9, eu acho, de Jeremias. O coração do homem é enganoso. O meu coração sempre vai querer me levar a deleites passageiros nessa existência. Agora, aquele que sofre pelo Senhor é diferente. Aquele que ouve a voz do Senhor é diferente. Ele vai, muitas vezes, caminhar sendo confrontado o tempo todo nas suas certezas, sendo confrontado o tempo todo nas suas defesas, e as suas defesas vão se esmigalhando, as suas defesas vão ruindo, as suas defesas vão se despedaçando, para que ele entenda que a única verdade que deve prevalecer e que prevalecerá é a verdade de Cristo Jesus. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi. Olha isso. Tá bom, Senhor, é o Senhor que está falando, eu vou. Você acha que ele foi sem medo? Claro que não. Ananias sabia da fama de Saulo e dos seus companheiros e do que estava acontecendo ali. Mas ele foi, porque aquele que ouve de fato a voz de Cristo, ele vai. Ele obedece. De novo, porque se ele não obedece, ou ele é imaturo, ou ele não entendeu a real seriedade de ouvir a voz do Senhor e dizer: não, eu não quero te obedecer. Não, você não será o Senhor da minha vida. Não, é mais importante para mim o que eu quero agora. Não, Senhor, quando eu for mais velho, eu faço. Não, Senhor. Meu Deus. Uma das palavras que eu mais tremo está em Apocalipse, quando o texto diz: olha, tenho contra você isso daqui. Imagina escutar do próprio Senhor: eu tenho algo contra você. E nós estaremos diante do Senhor. Por que quando eu te chamei, você não foi? Por que quando eu disse, você não fez? Por que quando eu falei, você não obedeceu? Eu, frangalho desse jeito, não causa nada em vocês. Mas nós estaremos diante do Senhor. O Senhor Jesus. O texto diz que uma luz, a luz que brilhou diante dos olhos de Saulo fez ele cair.
nós estaremos diante do Senhor. O Senhor Jesus, aquele que padeceu por mim e por você. E Ele vai me perguntar, por que você me disse não? Quem você pensa que é para me dizer não? Ah, Senhor, sou o dono da minha vida. Ah, é? Então tá bom. Nós queremos ser senhores. Essa é a luta desde Gênesis, quando houve a queda. Nós queremos ser senhores da nossa própria vida. Nós queremos ser senhores, vou usar essa palavra, não que exista, nós queremos ser senhores. Tinha até uma novela antiga, Senhora do Destino. Queremos ser senhores do nosso destino. Queremos ser senhores e doutores da nossa vida. E o que é mais incrível, o pastor pregou, inclusive, em Lucas 15, é o retrato do pai. O pai falou, então vai. Vive essa superficialidade, porque é tudo superficial, irmãos. É tudo superficial. São alegrias momentâneas. Nós trocamos alegrias momentâneas por uma alegria que é eterna. Nós trocamos a alegria eterna pelas alegrias momentâneas e passageiras. Não sei se vocês já assistiram aqueles documentários sobre os acumuladores. Quem já viu? É incrível, aquilo assim, eu fico chocado com aquilo. Fico espantado. Tem coisas aqui. Eu sou acumulador de livro. Eu tenho que me libertar disso. Você vê nesses documentários o quanto essas pessoas são agarradas àquilo. Aí chega o especialista, o psicólogo, o assistente social e fala, olha, posso tirar isso daqui? Sei lá, uma tampa de garrafa. Não, isso aí eu vou usar. Um tênis furado, um pé só. Não, isso daí eu também vou usar. E se agarra aquilo. E isso é meu. Eu quero para mim, eu quero tudo que o mundo pode me dar. E se agarra. Quando eu ouço a voz do Senhor e digo não, é a mesma coisa. É como se eu estivesse me agarrando a essas coisas e acumulando coisas que só me fazem mal. São entulhos. São entulhos. Então Ananias foi. Entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo... Olha que esse trecho é marcante para mim. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Saulo estava cego. E não estou falando cego apenas desse momento, desse encontro. Porque um verdadeiro encontro com o Senhor não nos cega. Ele nos abre a visão. Mas Saulo estava cego. E o fato dele não enxergar durante esse período enquanto esperava por Ananias, é uma representação física do que de fato estava no seu coração, cegueira. Ele era cego. Ele era cego. E o Senhor fez questão de mostrar isso a ele. Você é cego, Saulo. Porque você está tão convicto de que está certo, tão convicto de que matar, perseguir é o certo, que você não enxerga. Então, um verdadeiro confronto com o Senhor, uma segunda marca do verdadeiro encontro ou confronto com o Senhor, é que Ele nos abre a visão. Ele nos faz enxergar. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. Agora sim, aquele que teve um encontro com o Senhor, vai enxergar a verdade. É inconcebível para mim. Aquele que é gerado na igreja, aquele que cresce na igreja, cresce, casa na igreja, é velado na igreja, tem um culto fúnebre, e ser cego.
cego, não saber para onde ir, não saber o que fazer. Obviamente que nós passaremos por crises. Todo mundo vai passar. Se você não passou por crise na sua vida, questione-se. Crises de fé. Isso é normal, comum, natural, a caminhada nessa vida. Porém, Saulo estava cego. E ele andava sendo cego. E ele pregava cego. E ele lia cego. É inconcebível para mim aquele que teve um real encontro com o Senhor. Por isso que nós devemos questionar: tive um encontro com o Senhor? Aquele que teve um encontro com o Senhor, ele tem a sua visão renovada, transformada. Olha, o texto diz que ele precisava recuperar a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Aquele que caminha com o Senhor não pode mais andar como um cego, desesperado, como uma ovelha que não tem pastor. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Agora sim, ele de fato estava vendo. Vendo que o que ele vinha fazendo e crendo e pregando era engano. Vendo que crescer aos pés de Gamaliel, o maior rabino da sua época, não significou tanto assim. Fazer parte do sinédrio não significou nada. Ter uma carta direta do sumo sacerdote, representante da sinagoga, do templo em Jerusalém, não significava nada. Agora sim. Por isso que ele fala, não vou lembrar a referência, desculpa. Não vou lembrar a referência. Eu tenho que pôr as coisas que eu tinha como ganho, isso está em Filipenses, agora eu não lembro o texto, que eu tinha como ganho, agora para mim são esterco, não são nada. Porque eu quero Cristo e Cristo ressuscitado. Eu quero Jesus e é só Jesus que eu quero. Eu quero Jesus, é Cristo em mim, a esperança da glória. Eu quero Cristo, eu quero Jesus. Tudo para mim é Jesus agora. Tanto que ele se gasta, ele se esgota, ele vai até a morte. Aquele que morre agora, por amor a Jesus que lhe apareceu e o perdoou das atrocidades que ele vinha fazendo. Paulo entendeu, portanto, como ele era cego. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Quero abrir um parêntese aqui. Eu estranho, isso é uma coisa muito pessoal, resistentes ao batismo. Uma coisa é... Como eu posso dizer isso daqui? Amarrando tudo o que eu venho falado. Você já entendeu a mensagem. Eu sei que cada pessoa tem aí seus dilemas e tudo mais. Tudo bem. É só para refletirmos. Você já entendeu o Evangelho. Você já entendeu que o batismo é uma ordenança. Eu digo, não estou preparado, não quero. Ok, não quero entrar em juízo de valor, mas é no mínimo estranho. É como se fosse assim. Eu tenho a Cindy, minha filha. Um rapaz quisesse namorar com ela por 30 anos e não quisesse casar. Está me entendendo? É esquisito. Uma que eu não ia deixar. Obviamente que não. Mas é a mensagem que nós transmitimos. Olha, Jesus, o Senhor é até um cara legal, mas me batizar é estranho. No mínimo estranho. Não quero nem entrar. É no mínimo esquisito. Porque eu estou achando que é no meu tempo. É do meu jeito. É no meu momento. Eu decido o momento que eu vou me batizar. Sou eu. Agora sim, Jesus. Agora eu estou pronto. Está tudo certinho na minha vida. É no mínimo esquisito isso daí.
Porque isso me leva a pensar que talvez eu estou dando, a pessoa que decide assim está ouvindo outras vozes. Apesar dela já ter escutado a palavra e compreendido a verdade. Isso é complicadíssimo, porque quando eu não sei, ok. Falar em ok, em inglês. Quando eu não sei, tudo bem. Compreensível. Mas eu já entendi. A pergunta que eu devo responder, que você deve responder, se existe alguém assim aqui, ou me escutando, é: por que não? Você que está querendo viver uma vida de namoro com o Senhor Jesus, quando na verdade Ele pede uma aliança, um casamento. Jesus não fica de namorico. Jesus quer algo sério. E aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele enxerga a verdade. Ele enxergou a verdade. Depois dele entender, ele foi batizado. É inconcebível para mim. É muito esquisito. A pessoa sempre se negar. Em novembro vai começar a classe de batismo. Aproveite a oportunidade. Imediatamente lhe caíram, verso 19, e depois de ter lhe alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora o verso 20. Olha, isso daqui também é fantástico. O verso 20 começa assim: e logo pregava. Incrível isso daqui. Aquele que tem um encontro com o Senhor, ele precisa falar do Senhor que teve um encontro. Pois, se eu não falo, eu vou falar de novo, é no mínimo esquisito. É estranho. Se eu tive um encontro com o Senhor, e eu não falo do Senhor, que me encontrou no caminho do erro, do engano, e me perdoou com graça e misericórdia, e me salvou, me tirou das trevas e me levou para a luz, é no mínimo esquisito. Eu vejo pessoas dizendo: mas eu não sei pregar. Quem disse que você precisa pregar? Você precisa fazer teologia, teologar, saber grego, hebraico e aramaico. Quem disse? Isso são vozes que nós acreditamos. Quem disse que eu tenho que saber tudo? Eu nunca vou saber tudo. É muita petulância achar que eu vou saber tudo. Especialista em Deus. Pós-doc em Deus. Eu sei tudo de Deus. Eu sei tudo do Espírito Santo de Deus. Perguntar para mim, eu sei até a camisa que ele estava vestindo ontem. Quem disse isso? São vozes que nós vamos crendo e acreditando. Por isso que eu falo, para nós refletirmos de novo, que se nós não estamos presos à instituição, ao poder instituído ou ao Senhor que instituiu. É totalmente diferente. E logo pregava. Duvido. Eu duvido. Duvido que você não tenha uma única oportunidade durante a semana inteira para falar de Jesus. Eu duvido. Porém, nós estamos sendo calados, porque as vozes que nos cercam dizem: você não pode pregar, porque você não pode falar da sua fé, porque isso é ofensivo demais. Isso vai contra o direito do outro. Isso vai contra, isso vai contra a fé do outro. E nós vamos acreditando nessas bobagens, politicagem no nosso meio, e isso vai nos contaminando, e nós vamos crendo. E nós vamos nos calando. Porém, o texto diz que aquele que tem um encontro fala do encontro que teve. E logo, e de imediato, já pregava. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa semana você vai falar do Senhor. Você, no nome de Jesus, vai ter tanta oportunidade para você falar, que você vai ter que falar. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha a transformação.
A mudança radical do verdadeiro encontro. O verdadeiro encontro, ele estilhaça tudo que é defesa nossa, nos faz enxergar a verdade, nos faz falar da verdade, nos faz sofrer por amor à verdade. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Tem que haver diferença na nossa vida. Ué, não era o Douglas que fazia isso, que fazia aquilo? Não era o irmão, o fulano que fazia isso, que fazia aquilo? Está tão diferente. O que aconteceu com ele? Ele era tão agressivo, tão violento, tão bruto, tão chato, tão arrogante, tão nervoso. O que aconteceu com ele? Ele está manso, ele está diferente. Além outra marca do verdadeiro encontro é que outros perceberão. A pergunta que eu jogo para vocês é: as pessoas ao que te cercam têm percebido diferença na sua vida? Porque se não estiverem percebendo, eu vou falar de novo, é no mínimo esquisito. É estranho. Se Jesus não está sendo visto em você, tem alguma coisa estranha aí. Saulo, porém, verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Olha só. Poxa, o Douglas vinha jogar bola aqui, ele falava uns palavrões assim, ele era agressivo, e queria brigar, e pegava pela camisa e jogava, e empurrava, e era trapaceiro. Está diferente, levou lá uma pancada na canela, não falou nada. O que está acontecendo? Será que está doente? Está diferente. Tem que haver diferença. Tem que haver o confronto pessoal e o confronto de outros olhares para comigo. As pessoas precisam ver em mim o Senhor. Verso 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele também estará em risco. O texto está dizendo que queriam tirar a vida de Saulo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite. Olha que interessante, Paulo já tinha discípulos. Isso é incrível. Paulo já tinha discípulos. Aquele que tem um encontro com o Senhor, ele precisa fazer discípulos de Cristo. Se ele não faz discípulos de Cristo, tem alguma coisa errada aí. Ele precisa apresentar ao Senhor discípulos que ele conduziu a Cristo. É o que o texto está dizendo. Paulo já tinha discípulos. Ele pregava, ele começou a pregar a partir do momento que teve esse encontro, esse confronto, e conseguiu discípulos para o Senhor Jesus. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Portanto, aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele estará em perigo, sim. Aqui no Brasil, nem isso não acontece. Mas sim, nós enfrentamos algumas hostilidades, algumas chacotas, porém nós temos liberdade. Mas nós passaremos por situações ruins. E o que é interessante, o que é mais interessante, ele entrou na cidade sendo conduzido pela mão, pelos soldados que estavam com ele, e ele sai da mesma maneira. Ele sai da mesma forma. Olha só como ele sai da cidade. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, olha isso. Talvez 10 metros de altura, aproximadamente, tinham as muralhas, os muros. Saulo foi colocado dentro de um cesto,
e desceram Saulo por uma corda dentro do cesto. Paulo perdeu totalmente o domínio de si aqui, perdeu totalmente o controle da sua vida. A vida dele, a partir do primeiro encontro com o Senhor, não pertencia mais a ele. Porque ele entrou sendo conduzido pela mão. Ele estava indo com todo o ímpeto para prender os irmãos e levar para Jerusalém para que fossem condenados e mortos. Lá no caminho ele tem um encontro com o Senhor. E cai ao chão, como uma representação de que o Senhor nos coloca no chão, nos humilha, derruba e estilhaça as nossas certezas. E ele é conduzido pelos soldados até Damasco, porque não enxergava mais. E agora ele sai da mesma forma que entrou, sendo conduzido por outros, dependendo de outros, sendo auxiliado por outros. Pois aquele que tem um encontro com o Senhor, ele depende de outros, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Não existe mais aquela ideia de Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não existe mais isso para aqueles que têm um encontro com o Senhor. Aqueles que têm um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, tornar-se-ão dependentes dos outros. Não existe mais isso. Eu não falo com o irmão, eu não gosto dos grupinhos da igreja, sabe? Eu não gosto de participar dos eventos que tem na igreja, ou dos cultos, porque sou eu e meu mundinho, sabe como é, não é? Não sei, porque isso está errado. Segundo as Escrituras, eu sou dependente, porque eu faço parte do corpo, do qual o Senhor Jesus é dono desse corpo. Não é mais sobre mim, é sobre Ele e como viver para a glória dEle. Acabou a minha vida e a sua vida. Isso é muito sério. A sua vida acabou. A minha vida acabou. A partir do momento que eu falo, Senhor, reina em mim, reinarei segundo a minha vontade. Eis-me aqui. Guia-me a mim. E ensina-me a te servir da maneira que te louve e que te agrade. Acabou a minha vida, acabou o meu querer, acabou os meus planos daqui a 50, 30, 20 anos. Tudo que eu fizer e tudo que eu planejar, Cristo deve estar envolvido. Porque se não está, é no mínimo esquisito. Para fechar, fica a reflexão e a aplicação para que nós reflitamos sobre quem é o Senhor que eu professo crer. É Jesus de fato? Ou é o Jesus que a minha família prega, que os meus colegas pregam, e tem muito isso com pessoas mais jovens. Eu vou lá porque é legal. Eu me batizo porque foi legal. Eu quero fazer parte do grupo porque é legal. Cuidado. Questione sobre a sua fé, sobre a sua convicção de quem é realmente o Senhor. Para fechar, fica então as seguintes lições. A primeira marca daquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor é que ele ouve o Senhor e obedece o Senhor. A segunda marca é o sofrimento, verso 16. A terceira marca é que ele se permite ser conduzido pelo Senhor, no sentido de, verso 17, compreender que não é ele que decide aquilo que o Senhor já instituiu. Tem que batizar? Batiza. Porque ele já entendeu a palavra. E aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele é humilde, no mínimo. Porque ele entende que ele precisa das outras pessoas. Ele não pode fazer tudo sozinho. Porque ele está no corpo de Cristo. Não mais caminha sozinho. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, louvado seja o teu nome.
por Tua palavra. Ó Senhor, nos ajuda a vivermos de maneira a Te louvar. Que nós possamos refletir sobre o nosso encontro contigo. Nos ajuda, ó Senhor, nos ajuda a enxergar a verdade. Que nós possamos aprender a sofrer por amor a Ti, por obedecer a Ti. Que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Ó Senhor, que nós possamos nos tornarmos pessoas humildes, dependentes de outras, pois compreendemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, assim como foi com Saulo. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos e estilhaça as nossas defesas, para que o Senhor reine, para que o Senhor viva em nós, para que as pessoas vejam o Senhor em nós. No nome de Jesus, ó Deus Pai, é o que nós oramos e Te louvamos por esse momento. No nome de Jesus, amém.